E não somos poluição, mas estamos no ar aqui no GrifoCast, o seu podcast do empreendedor. E hoje estamos aqui com ela, que ela é endócrina, especialista em emagrecimento e obesidade, já pisou em quase todos os continentes, viajou demais, dá aula, é mentora de médicos. Estamos com ela hoje, doutora Amália Lucy Soares. Muito obrigada pelo convite. Muito bom dia. Bom dia. Chegou bem? Cheguei. Perfeito. Então, só pra gente começar, faça uma apresentação sua, a gente vai conversando, mas queria ouvir da senhora. Quem é a doutora Amália Lucy? Eu sou a Amália Lucy, filha do Pedro e da Luzimar, nasci em Belo Horizonte, moro aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, né? Eu até metade da minha vida já aqui, já sou quase carioca, Quase né? carioca. Mineroca, o pessoal brinca, né? E Só se falar biscoito. biscoito. Ah, não. E aí, assim, vim fazer minha faculdade, e aí, na medida que você vai se aprofundando nas formações, você vai se enraizando no lugar, né? E Uhum. aí eu fui ficando, casei e tô aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu atuo, né, como endocrinologista, tudo assim em torno da área de endocrinologia, Uhum. mas eu gosto muito dessa parte de audiovisual, do digital, de dar aulas. Então eu faço esse mix da Aham. assistência com o ensino, que eu acho que é bem bacana. Bacana. E tira uma dúvida, o que o endócrino faz? O endócrino, ele é uma especialidade que cuida do metabolismo, Uhum. né? E o nosso corpo, ele usa os combustíveis, né, para ter energia, que é carboidrato, proteína e gordura. Uhum. Então, quando a gente tem algum desequilíbrio nessa parte do metabolismo, isso pode dar alterações como colesterol alto, alterações relacionadas à menopausa, Uhum. porque a gordura é precursora de testosterona, estrogênio, Sim. cortisol, vários hormônios importantes. Então, uma substância que em picograma, né, bem pouquinho, bem com uma quantidade bem baixinha, é capaz de fazer toda uma diferença no seu corpo. Então, eu acho incrível como uma substância tão pequena consegue fazer você crescer, ter barba, cuidar do seu osso, fazer você ter fertilidade ou não. Então, Aham. eu sempre achei muito fascinante, é até um pouco assim, mágico, né? Como os hormônios agem no nosso corpo. Uma pequena quantidade faz toda a diferença na saúde, no corpo da pessoa. Sim, é igual uma pimenta, né? Uma pitadinha já é capaz de dar aquele brilho, e Muda, se né? for demais, pode estragar um prato. É. O hormônio é isso. Uhum. É uma pitada que vem a um brilho, é a cereja do bolo. Entendi. E qual que é a diferença da profissão do endócrino para a profissão do nutricionista? O nutricionista, ele é mais focado nos minerais, nas vitaminas, nos alimentos, Uhum. e o endócrino, ele consegue vai mais a fundo nessa parte da fisiologia ortomolecular, vai na parte dos hormônios também, né, que envolvem prescrição, estudo, uma análise mais complexa. Entendi. Eu já queria fazer uma pergunta aqui, queria saber o que que você acha. Você usa doce de leite como pré-treino? Ih, não, na verdade não, não. Não. Assim, o doce de leite é um alimento, né, o leite muita gente tem dificuldade por conta da caseína, Sim. né, é um alimento de alto índice glicêmico, então pra gente que estuda, né, realmente vai te dar aquele pico de energia, mas se você tá um pouquinho acima do peso, pode não ser bom, sabe, pra quem tá pré-diabético. Sim. Na verdade, se você for olhar nos rótulos, né, tem doce de leite que é minimamente processado, mas tem alguns que têm saborizante, corante, conservante, edulcorante. Então, sempre que possível, né, aquela máxima que o pessoal fala, descasque mais, né, e Desembale desembale menos. menos. Então, para você justamente ter uma coisa mais saudável. Eu gosto de indicar, por exemplo, uma banana com whey, como um pré-treino. Uhum. Até mesmo um pão integral com uma pasta de amendoim, porque dá bastante energia, mas de preferência produtos mais naturais. Entendi. E da mesma forma que te dá aquele pico de energia, essa energia cai também numa velocidade muito grande, né? Cai bem rápido, cai bem rápido. Depende também do objetivo da atividade física, né? Se você está fazendo uma atividade física para ganho de massa, Uhum. é importante você comer o carboidrato, né? Muita gente lembra só da proteína, tem que comer proteína. Mas, esses
halterofilistas, né, eles comem macarrão, batata também, assim, além do frango com a batata doce, né, que a Aham, gente brinca, porque o carboidrato leva à produção de insulina, e a insulina é um hormônio que faz a gente ganhar massa muscular. É entendi. anabolizante. Só que se você come muito carboidrato e não se exercita, aí sobra energia e vira gordura. Mas se você tem uma alta performance e faz muita atividade física, aí é capaz de virar músculo. Hoje eu tenho visto uma certa discussão a respeito do carboidrato, ele tem se colocado na posição meio de vilão, né. Tem muita gente: "Não come, corta, para de comer isso". Tem algum fator que gerou isso? Talvez, não sei, igual, por exemplo, a Coca-Cola, vem um lote com um problema, a Coca-Cola toda é problemática. Talvez alguma coisa assim relacionada ao carboidrato. Teve algum ponto de início? Teve, assim, na verdade, desde a década de 60, quando o acesso ao açúcar ficou muito mais barato, está havendo, né, um boom do consumo desse alimento. E o açúcar, não só na forma doce, como que na indústria alimentícia se usa muito o xarope de milho, xaropes que têm alto índice glicêmico, Sim, que causam pré-diabetes, diabetes, mas também muito acesso a pão, batata, biscoito recheado, essas sim, coisas. E diminuição da atividade física, né, os trabalhos estão cada vez mais, remotos ou computadorizados, o trabalho pesado está cada vez menor, uhum, então a gente come mais e gasta menos. Então essa preocupação vem vindo primeiro desse boom, desde a década de 60, que a gente percebe também que houve um aumento muito grande das doenças cognitivas, né, como o Alzheimer, né. Algumas vertentes já tem alguns estudos que mostram até que chama diabetes tipo 3, que é uma resistência insulínica no cérebro que vai envelhecendo o cérebro, que a gente chama de glicando, que é uma reação química que envelhece o cérebro. uhum, Então, comer carboidrato demais acelera esse envelhecimento, não só do cérebro, mas da nossa máquina como um todo, né. uhum. Então, e isso aconteceu muito depois da década de 60. Outra coisa que aconteceu também no século XX foi, modificações genéticas no glúten, que deixa ele muito mais difícil de digerir. Uhum. Então isso vai gerando gatilhos imunológicos. Então vai desequilibrando o nosso intestino, e o intestino desequilibrado, ele favorece o ganho de peso, depressão, ansiedade, insônia, tudo Hum. isso. Você sabia que no intestino a gente tem a metabolização de boa parte do estrogênio da mulher? Imagina. Então, se você tem um intestino aí desequilibrado, você pode até ter problemas hormonais. Caramba. E eu vi você falou uma coisa interessante sobre o envelhecimento. Eu vi uma foto que mostra, né, uma pessoa que, consome muito carboidrato e uma que não consome. A diferença, na verdade, foi acho que não se eu não me engano, foi antes que ela consumia e depois que fez uma dieta, alguma coisa assim. A aparência, como fica, né, bem mais envelhecida. Então por Sim. que acontece isso? Externa muito no rosto. É, o carboidrato é uma fonte de energia, né? E aí também acontece oxidação, né, no nosso corpo. Uhum, Quando a gente usa gorduras como fonte de proteína, a gordura também tem a propriedade de hidratar a pele, o cabelo, né? Então, hoje, e também fotoenvelhecimento, uhum, hidratação, qualidade dos alimentos, né. Então, porque o carboidrato nem sempre vem sozinho, né. Vem por exemplo, uma batata que vem com requeijão, que vai vir ou vai vir frita, né. Então, tem essa questão também do que vem junto com o carboidrato. Mas, é importante a gente equilibrar, né, se a gente uma dieta equilibrada seria 30% aí de carboidrato, né. uhum. Só que acaba que as pessoas comem mais do que isso, se você parar para refletir, né. Pensa como é que foi seu café da manhã, por exemplo. Pão, né, com café com leite, é Com mais açúcar. do que 50% de carboidrato, Uhum. né. O almoço, a divisão do prato também, então tem que ter cuidado, a gente não deve misturar mais de um tipo de carboidrato, né. Eu mesma muitas vezes falava: "Ah não, dá para roubar, né, eu coloco, assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, vai ser os mesmos 100 gramas", mas no seu corpo o açúcar sobe em velocidade diferente. Então quando você come 50 gramas de batata e 50 gramas de arroz,
não é a mesma quantidade de insulina que você libera para comer quando você come 100 gramas de arroz ou 100 gramas de batata. Uhum. Então não dá para roubar, né? Então, e hoje a gente tem, graças a Deus, né? A maioria das pessoas tem acesso aos alimentos, mas aí acaba comendo errado, comendo demais, né? É. E vamos voltar um pouquinho. Hoje você é casada, tem filho, e a formação endócrina, ela é a faculdade de medicina ou a parte? Você gradua os 6 anos Sim. e depois você tem 2 caminhos, que é residência ou pós-graduação. Se você optar pela residência médica, que é um outro concurso, é como se fosse um novo vestibular, Aham. você tem que fazer 2 anos de clínica geral para depois fazer 2 anos de endocrinologia, Hum, né. Então são 4 anos de formação. A pós-graduação é como se fosse uma faculdade particular, né. Existem processos seletivos de cada faculdade, mas você vai lá e paga para ter aqueles 24 meses de formação. Eu uhum, fiz a residência na UF, tanto de clínica geral, e aí depois você faz outra prova, aí eu fiz a residência de endócrino lá também. entendi. Mas a gente pode falar que demanda muito tempo, né? De estudo, de você estar lá atendendo, às vezes pode estar em qualquer outro lugar, mas a cabeça está no hospital, está no trabalho, está em algum paciente. Como que a gente pode balancear a profissão, a dedicação à profissão, a crescer nessa profissão que você tá, por exemplo, medicina que demanda muito tempo, né, praticamente você faz 24 horas, se eu não me engano, no hospital às vezes, É, direto? hoje nesse momento de carreira que eu tô, já praticamente eu não faço mais plantão, Aham. mas às vezes você tem que ficar 24 horas direto, sim, E como né, que em algum balança isso? momento. A É, família, o lado da família, o lado pessoal, né, a esposa, mãe, para o lado médica que você precisa se dedicar, precisa estudar, precisa trabalhar. hoje a maioria dos médicos, né, tem filho mais tarde, justamente porque vão adiando para poder ter uma estabilidade na carreira, né. Eu Uhum. mesma tive filho com 38 anos, imagina, porque até que termina todas essas formações, Já formada. né, já formada. Uhum. Porque é muito mais difícil, a carga horária da residência é em torno de 60 horas semanais, e é uma bolsa mínima, né, então a gente ainda tem que fazer, às vezes, plantão por fora. Então, assim, é um desafio para quem, né, quer fazer medicina, quer ser médico, se programe para que a vida pessoal provavelmente vai precisar adiar um pouquinho, tá? Essa parte de ter filhos, porque para você ter dar atenção, estar junto, realmente é mais difícil, né? Ficar 24 horas num plantão. Quando eu tive filho, e ainda tem isso, né? A gente é profissional liberal. Então, a maioria da renda, nós somos profissionais liberais, então se a gente para de trabalhar, a renda cai, né? Então, com 1 mês e meio, já voltei meio que a atender consultório, uma consulta ou outra, consultório popular, né? Eu me lembro, eu cheguei a atender uma época, a, a babá ia lá, eu amamentava, porque a Agatha mamou direitinho até 2 anos e meio, depois só um pouquinho, assim, até uns 3. Então, eu me esforcei para estar junto. Uhum. Mas a profissão de médico envolve esses sacrifícios, né? Para a gente poder ter, oferecer uma educação que hoje, né? A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro o acesso a uma boa educação, cursos, Sim. então faz parte, né? Então, é evitar pegar muitos plantões para ficar fora de casa direto, né? Tô nesse desafio no momento, sabe? Tentando organizar minha agenda para eu terminar mais cedo, para poder estar com a minha filha naquele horário do dia, fazer o dever, estar com ela, participar, né? E não só, enfim, ficar Trabalho, poucos trabalho, trabalho. minutos essa. Entendi. E o que que você diria que você chegou a fazer diferente na sua carreira? Porque você pisou em vários países, em praticamente o mundo inteiro, né, falando no continente, você pisou em quase todos os continentes. Fez curso e teve bolsa em Oxford, em Harvard. Como que você chegou nesses lugares? É assim, eu acho que é fundamental, nós estarmos sempre buscando e curiosos, né, a curiosidade, o que move o mundo são as perguntas, né, Uhum, não são as respostas. Então, eh, uma das coisas foi, eu
sempre falava inglês, já tinha um inglês bom desde a faculdade. Então, veio um professor visitante de Oxford e precisava de alunos, pessoas para ajudar na tradução, na organização dele e das pessoas que vieram. E eu era uma das pessoas que falava inglês muito bem. Então, isso me possibilitou ter essa proximidade, né? Essa Sim. oportunidade. Segundo, perguntei, né? Ah, como é que eu faço para poder fazer um estágio lá em Oxford, Aham. né? Então, se colocar disponível, interessado, curioso. Eu me lembro em um congresso que eu fui, no final fui fazer uma pergunta para um professor internacional sobre a palestra, falei dos dados. Ele ficou tão maravilhado que ele me convidou para fazer parte da pesquisa lá na Itália. Ah, Só que eu não fui, né? Mas assim, para você ver, só o fato de você chegar no final, aguardar a sua vez, falar, se apresentar. E em relação a Harvard, né, eu passei um dia na Joslin Clinic, que é um centro de diabetes da Universidade de Harvard, da Escola de Medicina, com o professor Henrique Cabaleiro, que é o coordenador do diabetes para a América Latina, hum, latinos, porque os latinos têm uma resposta à medicação diferente, tem a questão do idioma, cultura, sim. alimentação. Então, eles pensaram em tudo, criaram até um centro de diabetes para os latinos lá. Eu tive a oportunidade de passar um dia lá também. Foi a mesma coisa, a gente manda e-mail, pergunta. Foi assim que eu rodei na Unifesp também. Sempre gostei da parte de transplante de pâncreas, achava que incrível a possibilidade de ter uma cura para o diabetes, né? Uhum. Então, descobri que na Unifesp tinha, falei com o professor no congresso e consegui um estágio também de um mês na Unifesp, né. Legal. Então é isso, mandar e-mail. Passei também, no ambulatório na USP com a Cíntia Cercato, com o Alfredo Halpern, que são os principais nomes de obesidade, Márcio Mancini, mandando e-mail, indo aparecendo E lá. dá pra pisar em Oxford e Harvard sem ser curioso, sem colocar a cara e fazer, eu vou fazer, eu vou chegar, eu vou mandar mensagem, sem ficar em cima, sem estudar, sem ser curioso? Chegar lá, acho que não, né. Porque eu acho que a maioria das pessoas pensa: "Ah, isso é muito pra mim, eu não consigo", É, porque e tem nem um tenta. místico, né? Porque são universidade é muito nome, famoso em qualquer lugar, você sabe o que que é. Então Sim, você falar: "Eu pisei lá, eu fui chamada pra estar lá", já é algo bem bacana. sim, e assim, claro que esse professor, né, facilitou, me direcionou para quais departamentos mandar os e-mails, mandar a documentação que eu precisei enviar, consegui uma bolsa para poder estar lá, morei num college com os alunos, né. Então, mas é você buscar, porque existe caminho para tudo, sabe. Então, você não desistir. Isso é uma característica, eu acho, um diferencial da minha personalidade. Medicina mesmo, eu passei no terceiro vestibular, né, Uhum. não passei de primeiro. E eu não minha família não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Então imagina se eu já tivesse desistido, ido para alguma outra profissão, né. Então, assim, poxa, não é legal você repetir de ano, né? Eh, fazer 3 vezes a mesma matéria. Assim. Mas medicina a gente sabe que o crivo é mais alto, é mais difícil. Mas eu não desisti. Então eu acho que esse também é um diferencial, né? Persistência. Sim, eu queria te fazer uma pergunta um pouco, vamos entrar nas polêmicas. Polêmicas. O que que são esses medicamentos que estão muito famosos, muita gente está comprando, está usando, muitas das vezes sem prescrição, muitas das vezes não sabe nem para que usa, os riscos, e só acha um ponto que acha que vai funcionar, que é o Ozempic e o Mounjaro. O que que são esses medicamentos, assim, ouvir de uma especialista, o que que eles fazem, para que que eles servem? Esses medicamentos são a revolução no tratamento do diabetes e da obesidade, o Ozempic e o Mounjaro. Eles vieram, para mudar mesmo. Hoje, a perda de peso que o Mounjaro proporciona, ela é parecida com a de uma cirurgia bariátrica. Imagina, você poder ter os benefícios da perda de peso de uma bariátrica sem precisar desabsorção, corte, anestesia Se submeter geral. à cirurgia. É, né? Eh, eles são
considerando que, né, mais de 20% da população está com obesidade e quase metade está com sobrepeso, Uhum. né? Imagina. Hoje é uma pandemia. A pandemia de hoje é a obesidade, que é a pedra angular de todos os problemas. Sim. E nesse contexto, até foi durante as cirurgias bariátricas que se descobriu isso, que a mudança do trânsito intestinal que se faz na bariátrica aumentava um hormônio que chama GLP-1. E esse hormônio conseguia reverter diabetes em quem era diabético Uhum. e acelerava a perda de peso. Essa técnica cirúrgica, as pessoas emagreciam mais do que as que faziam outras técnicas que não aumentavam tanto esse hormônio. Uhum. Então, aí começou-se a aprofundar os estudos e hoje já tem mais umas 4 moléculas aí para sair, além do Monjaro, tá? Que também vem com essa possibilidade aí de revolucionar. E eles dão a saciedade, agem no cérebro, ajuda até a desinflamar o hipotálamo, que é um centro que dá a questão da saciedade, a informação de que quero comer, quero beber, quero tomar E é água. menos invasivo, né? Não é Menos invasivo. invasivo, menos invasivo. A questão hoje ainda, né, que pega. Então, assim, o Ozempic, que na bula é aprovado para diabetes, e o Wegovy, que na bula é aprovado para obesidade, que são a semaglutida, que é a molécula, eles aumentam o GLP-1, que é Uhum. esse hormônio que é liberado, né, no intestino e vai te dar mais saciedade e fazer você ter menos vontade, assim, de buscar comida ou bebida. Então, tanto que tem gente que brinca assim: "Ah, parei de ter vontade de beber, parei de ter vontade de comer", e se sente às vezes até deprimido, porque era um prazer que a pessoa Sim. tinha, né. Então isso é um ponto. Já o Monjaro, ele também aumenta o GIP, que é um outro hormônio que também é liberado no intestino, e dentre os mecanismos de ação, ele faz com que o seu corpo processe melhor a gordura, queime mais gordura. Então, é por isso que os resultados você perde 50% a mais de peso do que você perderia com o Ozempic, porque ele Uhum. acelera a queima de gordura também. Mas ele, pra ter esse resultado, ele tá tirando alguma coisa? Tem algum ponto negativo de usar essas canetas? O ponto negativo é seu bolso, né. É bem caro. É bem caro, é bem caro. Assim, ele tem muitos estudos de segurança cardiovascular, Hum. né, inclusive diminui risco de infarto, doença cardíaca. As moléculas são bem seguras, sabe. Eu acho que o problema é, como você falou, né, o uso indiscriminado, porque as pessoas elas Excessivo. acabam excessivo. Pessoas que não estão com obesidade usando, porque aí o que que acaba acontecendo? A pessoa come menos, aí vai comer menos o quê? Proteína, e acaba perdendo massa muscular, isso deixa o metabolismo mais lento. Sim. E a proteína ajuda a proteger o osso. Imagina, uma mulher na perimenopausa, pouca massa muscular, emagrecendo, pode aumentar, né? Se perder massa muscular demais, não tiver um ajuste na dieta, pode aumentar até o risco dela se fraturar, por exemplo, Sim. né. Então, tem que ter cuidado, com essas medicações, porque precisa fazer um ajuste na alimentação, na proporção dos nutrientes, sabe. Entendi. Mas você acha que esses medicamentos, o Ozempic e o Monjaro, sendo liberado no SUS, terá esse acompanhamento que um endócrino, por exemplo, particular, teria com o paciente? Ou talvez daria um probleminha, porque hoje a gente tem uma busca pelo padrão de beleza, uma estética, a perfeição inalcançável. Talvez se essa abertura que o SUS teria com esses medicamentos, facilitaria o acesso a esse tipo de medicamentos para pessoas que estão com esse tipo de visão? Acho que, primeiro, assim, é um sonho, né, que esses medicamentos entrem no SUS. Isso, uma coisa que me incomoda e me preocupa muito e que eu tenho como missão é ajudar a ter um tratamento para obesidade no SUS. Hoje a gente não tem nenhum tratamento para obesidade aprovado, nem uma sibutramina que custa hoje R$ 50, um Orlistat que não é caro, imagina esses medicamentos que são na casa aí de salário mínimo. Então, a semaglutida tá para cair a patente, então ano que vem, né, o nosso prefeito aqui no Rio de Janeiro prometeu que não vai ter mais gordinho e que vai entrar a medicação no SUS. Eu acho que o grande problema nem é tanto o acesso à medicação,
é ter profissionais capacitados para prescrever e lidar com os efeitos colaterais relacionados, Sim. né. Então hoje eu acho que os médicos não têm endócrino para atender todo mundo, não tem nutrólogo para atender todo mundo. Os médicos generalistas, médicos de família vão ter que se familiarizar com esses medicamentos mais modernos. Você é a favor ou contra essa liberação no SUS? Levando em conta a situação dos hospitais, da área da saúde no nosso país. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor, principalmente porque agora vai cair a patente e os preços vão cair, né. Uhum. Existem alguns estudos de farmacoeconomia, que a gente precisa ver o quanto que o investimento na medicação vai gerar de economia na saúde. É esse o cálculo que a saúde usa para definir se vai liberar ou não uma determinada medicação. Eu vi um estudo recente que até cerca de R$ 250 o custo, ainda é benefício para o SUS. Uhum. Poder pagar essa medicação ainda gera uma economia. Porque a pessoa que está com obesidade, ela aumenta o risco de alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, 10 vezes aumenta o risco. Uhum. Câncer de intestino, câncer do rim, problemas no joelho, problemas na coluna, problemas renais mesmo, como até acelerar doenças para ir para diálise, por Sim. exemplo. Então, quanto que o SUS economizaria diminuindo absenteísmo, diminuindo internações, se a população tiver mais saudável, né? Hum. Então, assim, eu sou a favor, mas eu acho que o medicamento não é a bala de prata. É importante, eu tenho um projeto que chama Bolsa Verde. Da mesma forma que você tem a cesta básica, deveria se criar uma bolsa de verdura, legumes, frutas, grãos, Isso que eu ia falar. aveia, né, Porque o alimentos mais medicamento ele saudáveis. causa, ele trata a consequência, né? Você comeu o que Isso, não devia, não se tratou, você vai ser obrigado a tomar esse medicamento. Ele não trata a causa. Então eu posso pegar uma caneta dessa, vou usar porque eu tenho obesidade, mas eu vou continuar comendo 3 barras de chocolate por dia e carne com gordura. Como seria possível, junto com essas pessoas que têm essa prescrição, por ter obesidade, disponibilizar no SUS, por exemplo, um nutricionista, um endócrino para essas pessoas? em tese já existe, né, só que o sistema está saturado, né. O que eu acho que faria muito sentido, a evolução da saúde é um programa multidisciplinar. Hum. Núcleos de obesidade, onde você tem o atendimento médico, pode ser até em conjunto, sabe? Você fazer uma consulta coletiva, como se fossem grupos, igual Vigilantes do Peso. Foi uma iniciativa, inclusive, do professor Alfredo Halper, nele que criou a Dieta dos Pontos, Uhum. do Vigilantes do Peso, que foi um sucesso na década de 80, ali, 90. E o que pega é a questão do grupo, você ir se pesar, um apoiar o outro, né. Então, você consegue uma nutricionista que às vezes teria que falar 10 vezes a mesma coisa, você faz em grupo e ela orienta aquela receita com a fibra, orienta aquele café da manhã mais equilibrado, Sim. o próprio médico vai orientar tipos de atividade física. Então, o que eu acho que falta no SUS hoje? Seriam eu brinco assim, né, a academia do SUS, né, esses polos de obesidade, um acesso a uma bolsa verde, uma alimentação mais saudável. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que come café da manhã, pão de queijo com guaravita, né, aí depois sai para trabalhar ela, self-service sem balança. Meu Então a Deus. pessoa às vezes, né, vai, come o máximo porque tá Tá apertada, tá pagando pelo pagando. sem balanço e Aí quer mistura todos os carboidratos possíveis, né, isso pega aí. fritura com carboidrato. Arroz, Então feijão, macarrão com batata, com carne, peixe e frango. é. E ainda tem a questão, né, Vou ficar quieto para não ser exposto aqui. ainda tem, assim, é mais barato comprar um miojo, né, do que você comprar um macarrão integral, por exemplo. Então, as pessoas vão pelo mais barato e isso está adoecendo as pessoas. Então, a própria indústria alimentícia, na tentativa de facilitar a nossa vida, acaba que está nos envenenando. Hoje é mais
fica complicado também manter uma alimentação saudável, né? Você pega alimento saudável de hortifruti, acaba sendo mais caro do que, por exemplo, comprar um Guaravita e um miojo. Fica complicado. Também, hoje você acha que fica mais difícil ser saudável por conta do acesso a medicamentos, acesso a hoje certas informações. Hoje um influencer fala que você tem que usar tal medicamento para emagrecer, para ficar sequinho, acesso a procedimentos estéticos, que alguns são até mais acessíveis, mas você hoje se entope de procedimentos estéticos, de medicamentos sem prescrição para tentar alcançar aquilo. Você acha que esse acesso e, a dificuldade de o acesso que a gente deveria ter, que é a alimentação saudável, que é mais caro, acaba contribuindo para o que a gente vê hoje, uma população mais obesa, mais com falta de saúde? Eu acho que o acesso e o imediatismo, né, que nós vivemos contribui muito, porque eu atendo pessoas que às vezes não têm condição financeira, você vê que ela está fazendo um esforço ali, às vezes até para estar naquela consulta particular, mas quer usar o Monjaro, quer usar o Ozempic, mas acha caro R$ 200 numa academia, acha caro comprar os alimentos da dieta e as fórmulas que a gente passa, muitas vezes para desintoxicar, restaurar o intestino, né? Então, as prioridades estão um pouco distorcidas, né? Todo mundo, quem não quer ter um resultado rápido? Mas 7 em cada 10 pessoas que não mudam reganham peso. Uhum. Então é uma ilusão. Perdeu sem mudar o hábito, É, acaba recuperando tudo aquilo. isso. Se você não mudar, vai voltar tudo. Entendi. Então, é importante não perder, é importante, eliminar, né, porque se Eliminar. perder, você acha de novo. Sim, eu me lembro quando tudo bem que era bem mais jovem, né, mas eu ia na academia todos os dias. Eu estava na faculdade, também não tinha assim, né, eu vivia de mesada e tudo. Às vezes eu comia salgado, pizza, congelada, miojo, essas coisas. Não comia tão bem, mas fazia exercício todos os dias, então isso ajudava a manter o gasto calórico. Uhum. O que acontece hoje é que as pessoas não comem bem, não fazem exercício, né, e ainda Mas quer o tem resultado quer o que como resultado. se estivesse É. fazendo, né. Então assim, claro, não é perfeito. Vai tudo bem, vai ter um dia que você não vai comer tão bem, vai ter um dia que não vai ter verdura, mas, eh busque estratégias e profissionais para te dar essas dicas. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu falo muito para os meus pacientes para fazer o gelo verde. Você pega a couve, bota no liquidificador. Quem não é hipertenso e não tem contraindicação, bota um taquinho assim de gengibre também. Uhum. Aí bate com água e bota numa forma de gelo. Aí, de manhã, na correria, você pega ali meia maçã, um terço, um pedaço de pepino, um copo de água de coco e 4 gelos verdes desse. E aí você bate no liquidificador, olha, você já tem ali um suco com ácido málico, que a maçã tem esse ácido que ajuda a limpar o intestino. A água de coco já tem ali eletrólitos, potássio. Você tem a couve, que tem cálcio, Uhum. muito bom para os ossos, fibra para o seu intestino, gengibre que vai te dar uma energia. Então você ali em 5 minutos fez um suco e, poxa, Pode jogar não é um tão açúcarzinho pra dar um gostinho? pode colocar um açúcar, né, ou então, Do Himalaia. eh, um pouquinho de mel, se você quiser emagrecer adoçante, um melado, né, enfim, você pode, mas a própria maçã também, né, já dá uma adocicadazinha, né. Uhum. Então, poxa, não é sabe, então é importante você ter dicas. Hoje mesmo eu tomei de café da manhã, fiz uma panqueca Duncan, que é uma panqueca que usa aveia, ovo e iogurte natural. Que aí eu consegui fibra, proteína, carboidrato, o iogurte tem cálcio, ou seja, uma refeição completa. E de cobertura você põe a frutinha na sua panqueca, Aham. né? E o próprio iogurte natural. Pode jogar uma granola. Olha só, gostoso, não é nada assim caro, sabe? E dá para você fazer. O problema é que a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo para nossa saúde. Porque se você não dedica tempo para a saúde, você depois tem que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Você acha que hoje tá tendo uma certa romantização com a obesidade nas redes sociais? Eu vejo muito tem uma vou falar nomes,
Mas tem influência que ficou famosa por. é, Como que dá o nome? Colocar na justiça? Processar. Por processar todos os lugares, avião, ônibus, cinema, porque ela é uma pessoa avantajada, né? E os lugares não comportavam ela. E ela ficou famosa por processar tudo isso. E aí, gente, é isso aí, tem que processar, tem que nos aceitar. A gente é bonita dessa forma. Mas você acha que a obesidade ela é doença? Ou, tipo, não, se aceite do jeito que você é? A obesidade, ela é doença, tem CID, né, do Código Internacional de Doenças. A obesidade deve ser combatida. A obesidade causa diversos tipos de câncer, mortes precoces. Por mais que você ainda não tenha alterações no seu exame de sangue, colesterol, diabetes, é um estado que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau, Uhum, que vai silenciosamente oxidando, envelhecendo o corpo e causando doenças. Então, assim, tem que ser combatido. Mas hoje existe um conceito de obesidade controlada. Você não precisa estar num IMC, né, de Gisele Bündchen para você estar saudável. Você perdendo 10% do seu peso, ou seja, você pesa 140, se você baixar 14 quilos, vai para 126, metabolicamente isso já gera um grande impacto. uhum, Então, é claro que você sempre tem que estar mais próximo de um peso mais equilibrado, para não sobrecarregar joelho, coluna, todas essas questões, né? Não é simplesmente uma questão estética, né? As pessoas confundem um pouco a questão da gordofobia com a saúde, né? Então, assim, a obesidade é uma doença, sim. Eu acho que existe uma romantização, sim, da, da aceitação da doença. Acredito que os órgãos como um todo têm que se adaptar, porque está havendo cada vez mais pessoas com obesidade, então acho que avião tem que ter assentos adaptados, ônibus tem que ter a possibilidade de você entrar sem ter que passar pela roleta. Tem que se pensar nisso tudo? Sim, mas ao mesmo tempo, vamos supor, você quer usar uma cadeira no avião de obeso, você vai ter que pagar o proporcional de 2 cadeiras, ué. Você vai ter que ajustar a cadeira para você, você quer uma cadeira adaptada, então assim, as regras acho que devem ser trabalhadas, mas a pessoa também tem que entender que muitas vezes para ela ter o direito, se aquilo ali é um local, pensando no avião, né, aham, que ela paga por assento, por metragem, a gente sabe que então precisa ser adaptado. Mas, eu acho que essas pessoas têm que buscar também como elas podem estar sendo mais saudáveis e não só perpetuar esse estado, né, porque, hã, há uma romantização sim. entendi. E não sei se a senhora sabe, mas eu e a Leandra, a gente tá terminando nossa graduação em medicina também. Ah, Nossa olha. graduação tem 12 temporadas, se chama Grey's Anatomy. Ah. A gente tá quase na sexta temporada já, né? Ah, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Uhum. A gente vê muito uma rixazinha, não sei se é só na série, entre médicos e enfermeiros. Aí fala, ah, não me trata como enfermeiro. Ih, me chamou de enfermeiro, vou matar ela. Tem essa rixa no mundo real? É, eu acho que o médico existe essa rixa, e o médico ele tem muito de ego, status, né, porque o enfermeiro é que carrega o piano, sério, vamos falar a verdade. Bota a mão na massa, que troca o curativo, que, né, que lida às vezes enfim, secreção, com aquela Faz a parte, a limpeza, troca. limpeza, né. Então o enfermeiro, mas ele também, ele é o olho do médico, né. Tem o técnico de enfermagem, que é o que ajuda, por exemplo, pegar acesso, botar medicação, trocar o paciente, dar banho, Uhum, trocar urina e fezes, mas, acho que quando um médico fala assim, porque ele está fazendo muito do trabalho, digamos assim, não é braçal, sabe, né. Então, acaba que, existe sim uma arrogância da classe médica, né, e como eu tô
nesse lado eu posso falar, porque, né, não é o enfermeiro falando mal do médico, Aham. né? Eu posso falar dos meus colegas. Existe muitos médicos que tratam o enfermeiro como uma classe inferior, mas eles são tão importantes porque na parte eles que ficam mais próximo do paciente, sabe? Então eu acho que isso deveria ser combatido e os próprios enfermeiros deveriam ser mais valorizados, sabe? Eles vivem lutando por condições melhores de salário, né? Uhum. Entendi. E agora, pra gente finalizar, eu quero que você olhe pra essa câmera aqui do meio Hum. e dá uma dica pra quem tá começando na área da medicina, independente da especialidade, mas para poder inspirar essa garotada que tá Ah, vou começando, até tirar aqui, ó. tá Tem até estudando. um calor aqui. Olha, deixa eu como é que pra cá? Isso, aqui. Sua câmera. A minha? Aqui, Aqui aqui, no meio. aqui. Então, para quem está começando, né? Você que está se formando, quer ser médico, busque uma área de atuação que você vai ter bastante abrangência. É importante ter paciência, é importante você fazer as coisas com amor. Não pensa só na questão financeira, porque se você ficar só muito no financeiro, no procedimento, na estética, né, o profundo que a medicina pode proporcionar, que é restaurar a vida das pessoas, impactar, acaba ficando de lado. Tenha paciência, comece devagar, subloque um horário de consultório, já começa hoje, de preferência, tenta não, né, pegar planos de saúde, porque você consegue entregar uma consulta melhor, mais profunda, com mais qualidade. E você continue sempre se aperfeiçoando. Se não der para fazer residência, escolha uma pós-graduação de qualidade, procure cursos, mentorias que vão pessoas te guiando, né, no caminho do sucesso. Então, eh, a medicina está passando por mudanças, né? Muitos médicos. Então, assim, procure, vá para o interior se você puder, para sair dessas áreas de saturação. Tenha ouvido para o paciente, né, a gente interrompe na média aí com 17 segundos os pacientes, então ouça, tenha paciência, isso faz toda a diferença na assistência. Muitas vezes você não sabe exatamente qual remédio que você vai passar, mas se deixa à disposição, olha, caso não funcione, aconteça alguma coisa, estou aqui para poder ajudar, né. Então, é a humanização que Isso. precisa voltar, né, nesse mundo muito acelerado e e ter uma estratégia, um plano de carreira, porque no na faculdade a gente não aprende isso, né. Então, busque ajuda, cursos profissionalizantes. Eu mesma, né, fiz um curso agora que chama Personal and Self Coaching, que professional, na verdade, ele é tanto um coaching profissional quanto pessoal. Então, são ferramentas que nos ajudam a olhar onde estamos na carreira, onde estamos na nossa vida pessoal. E isso a gente consegue usar com os pacientes no consultório para poder direcionar. Porque, por exemplo, não está conseguindo fazer exercício. Qual que é a pedra ali do sapato? Então a gente consegue, tipo uma cebola, né, ir abrindo e aprofundando. Uhum. Então, o médico, ele mais do que cursos técnicos, congressos, precisa muito se preocupar em investir em cursos de assistência, como olhar o paciente, como gerenciar o seu negócio. Entendi. Perfeito. E é isso. Eu gostei muito da fala de humanização, né? Se preocupar, perguntar, ouvir. Isso é muito, muito, muito importante. Tá começando, quem tá no meio, quem tá terminando. Às vezes é bom ouvir esse tipo de coisa. E é isso. Muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Obrigada. Foi um prazer ter a senhora aqui. Espero Prazer. outras vezes. Doutora Maria Lucia, os contatos vão estar na descrição. Pode entrar em contato com ela. E é isso. Mais um programa. Terminando, vou deixar outros programas para vocês assistirem.